Olá pessoal, estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje finalmente vou falar sobre o tema ter ou não ter filhos, que é um tema que vocês me pedem, acho que há pelo menos 1 ano e meio que eu fui procrastinando para fazer, porque é um tema muito profundo, muito complexo. E aí me vinham muitas ideias, né, sobre maneiras de abordar esse tema e eu não conseguia organizar as ideias, ficava um caos, porque eu estava aqui no cabeção. E aí eu intuí aquela frase do Osho que é brilhante, que ele fala assim, que o importante não é ser perfeito, e sim ser espontâneo. Então eu vou procurar ser espontânea aqui com vocês, não vai dar para eu fazer uma defesa de tese aqui, a minha intenção não é essa. Eu sei que essa questão é muito profunda, é complexa, tem várias maneiras da gente olhar, tem a visão espiritual, a visão econômica, a visão social, a visão subjetiva, enfim, existem muitas formas da gente analisar essa questão. Eu vou colocar aqui a minha visão, obviamente sujeita a erros, tá? Gente, a primeira coisa de tudo que eu acho que é importante de ser dita aqui, antes de mais nada, é que assim, não existe uma resposta certa para essa questão, não existe o certo e errado, não existe um padrão, cada pessoa está num nível de consciência, num nível de percepção, cada pessoa tem algumas experiências que precisa viver nessa encarnação para poder expandir a consciência. Então, o mais importante, a meu ver, é cada pessoa meditar, olhar para dentro de si mesma, para poder se desidentificar dos papéis sociais e poder sentir qual é o caminho da sua alma, qual é a sua missão de vida. Então, olhando para dentro de si mesmo, sentir se de fato você sente que vai realizar a sua alma, você ter um filho biológico ou não. Porque afinal de contas, existem muitas maneiras da gente poder exercer a maternidade ou a paternidade sem necessariamente precisar gerar um filho biológico. O potencial materno ou paterno ele continua dentro da pessoa, independente dela ter um filho concreto ou não. E existem muitas pessoas que são muito mais mães, que têm muito mais vocação para ser mãe do que uma pessoa que gerou um filho. Como fala o Osho, gerar um filho não torna ninguém uma mãe. Uma coisa é você colocar um bebê no mundo, outra coisa é você ser mãe. São coisas bem diferentes, o papel social e a verdadeira vocação de alma da pessoa. Porque aquilo que você faz não torna você nada. O Osho fala muito isso também. O importante não é o que você faz, mas como você faz, com que consciência, com que percepção. Então eu vou contar um pouquinho da minha história pessoal para vocês, depois eu vou expandir um pouquinho para o social, né? Vou agregar algumas histórias que vocês me contaram na fanpage, muitas histórias lindas. Foi um post muito emocionante que eu pedi para vocês relatarem as experiências com a maternidade, muita coisa incrível, eu fiquei muito emocionada com as coisas que eu li. Eu quero agradecer profundamente a todo mundo que participou, que abriu o coração, porque nossa gente, olha, fiquei realmente muito comovida, né? Bom, então vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história pessoal, que eu acho que pode ajudar a inspirar algumas pessoas e trazer alguns insights para alguns de vocês que sentem afinidade comigo. Bom, gente, eu sempre quis ser mãe, né? Eu sou canceriana, sou muito carinhosa, muito amorosa, sou muito cuidadora, tenho muito essa necessidade de cuidar, é uma vocação natural minha, né? E eu sempre quis ser mãe, nunca questionei isso quando eu era adolescente, vi um bebezinho, eu ficava toda derretida e tal. E eu tinha isso como meta de vida mesmo, em algum momento eu sabia que eu seria mãe de alguma forma. E aí eu comecei a ler o Osho, comecei a questionar, com 18 anos eu comecei a ler o Osho, até já falei pra vocês, né, do Amor, Liberdade e Solitude, que foi acho que o primeiro livro que eu li dele, o que mais mexeu comigo. Aí eu comecei a questionar alguns valores sociais. E aí por volta dos 25 anos, mais ou menos, agora eu tô com 31, com 25 anos bateu de novo a vontade de ser mãe, né? Comecei a sentir, biologicamente a gente tem vontade, é natural, por questões hormonais, né? E aí eu comecei a sentir aquela vontade de novo, e aí ao mesmo tempo eu comecei a meditar, muito mais do que eu meditava. E aí nesse momento, gente, em que você começa a meditar, em que você começa a reencontrar o seu próprio centro, a olhar para dentro de si mesmo, a ter uma aproximação maior com seus mentores, você começa a ter muitas respostas em relação às dúvidas que você tem na vida, né?
E aí eu comecei a ter alguns insights sobre a minha missão de vida e comecei a perceber que para mim, de acordo com a minha missão, com a minha consciência, para mim não fazia muito sentido gerar um filho, porque eu poderia exercer o meu potencial materno com os meus clientes, no meu trabalho. E aí, gente, quando eu comecei a entender que, de certa forma, os meus clientes eram os meus filhos, eram as pessoas com as quais eu poderia doar amor, exercer esse potencial materno imenso que eu tenho dentro de mim, era tão lindo assim, porque você vai vendo o cliente crescendo, evoluindo, sabe? Mudando a percepção. É como um filho mesmo, sabe? Muitos de vocês sabem disso, que são meus clientes, e também muitos de vocês que me escrevem e-mail. Eu respondo com tanto carinho, eu ponho tanto amor ali que eu sinto que é um filho, sabe? É muito louco isso. Então eu sinto que eu tenho essa sensação de ser mãe. Eu me sinto mãe. Eu fico até emocionada ao falar. Canceriana, chorona. Enfim, eu vejo assim... Ai, gente, tô chorando, meu Deus, que vergonha. Enfim, eu vejo o cliente evoluindo e, sabe, a pessoa tava tão distante da alma dela, assim como eu também já tive em vários momentos da minha vida. E aí você vê a pessoa mudando a percepção, se descobrindo, crescendo. É um filhinho, sabe? Não tem como falar que não é um filho. Então eu me sinto mãe dos meus clientes, eu me sinto podendo gerar essa luz para as pessoas, assim como também quando eu fiz terapia, né? Com vários terapeutas, essas pessoas também puderam me ajudar a me descobrir, a encontrar o meu centro. Então eu sinto que eu uso muito do meu potencial materno com essas pessoas e me sinto realizada, isso me nutre profundamente. E aí, por conta disso, na minha missão, de acordo com a minha consciência, eu não senti necessidade, pelo menos até hoje, depois desse processo, de gerar um filho biológico. Por isso que eu decidi não ser mãe, né, biologicamente, gerar um filho, procriar uma criança material, muito embora eu use esse potencial materno com os meus clientes, no meu trabalho. E aí, gente, quando você começa a descobrir que para você poder exercer o seu potencial materno e paterno também, você não necessariamente precisa ter um filho, você pode exercer isso de outras maneiras, muitas vezes isso te tira um peso muito grande, um fardo que a gente carrega, porque existe uma cobrança social muito grande, principalmente depois dos 30 anos, pra gente procriar, né? E assim, eu sei que tem pessoas que precisam de fato gerar um filho e que se sentem realizadas assim, porque é o que tem a ver com a missão da alma delas, com a consciência delas, e tudo bem, ótimo, gente, cada um tem a sua missão, né? Cada um sabe o que realiza a própria alma. O que eu acho fundamental é que a gente faça escolhas conscientes e não para atender uma demanda social. E o que me deixa um pouco triste é que assim, o que eu percebo, como eu atendo muitas pessoas, né? E as pessoas em sessão, elas têm coragem, nos textos que elas me enviam em geral, elas têm coragem de falar coisas que elas jamais falariam socialmente porque sabem que seriam execradas. Então, muitas delas me falam assim, Gisela, a maternidade não é aquilo que eu esperava. Se eu pudesse, eu teria esperado mais para ter um filho, porque eu não sabia que era tanta responsabilidade assim. Ou então eu não teria tido filho. Eu já escutei isso de algumas mulheres. Tem mulheres que se realizam completamente com a maternidade, né? Tem mulheres que sentem que, nossa, esse é o caminho. Por exemplo, a Flávia Kalina, eu acho que é um exemplo clássico, né? Ela é uma graça, ela é uma mãe mesmo, assim, né? Você vê ela cuidando da Vitória. Vocês devem conhecer a Flávia Kalina, né, gente? Uma youtuber super famosa. Se você ainda não conhece, não sei em que planeta você vive, mas aí você digita aí no YouTube. A Flávia é uma graça, eu adoro os vídeos dela. Eu assisto os vídeos porque eu adoro ver a relação que ela tem com a filha dela. Eu acho que é um exemplo para muitas mães de amorosidade, de carinho. Ela é sempre muito perceptiva, muito generosa. Então é uma pessoa que tem vocação mesmo para aquilo. Ela nasceu para coisa, né? Só que tem gente que não tem vocação, que não nasceu para ser mãe desse jeito, mas que eventualmente pode exercer o seu potencial materno de outra forma. E tudo bem, gente, a gente tem que respeitar a escolha de cada um. Por isso que eu falei que a pessoa tem que meditar, olhar para dentro de si mesma para perceber se esse é o caminho de fato que vai ajudá-la na expansão da consciência, porque como eu falei, existem pessoas que têm filhos, mas que não são mães, e existem pessoas que não têm filhos, mas que são muito mais mães do que uma pessoa que tem filho. Isso vai muito da consciência da pessoa e não do papel social.
gerar uma criança não torna ninguém uma mãe, nem ninguém um pai, né, gente? E, gente, o que eu percebo que acontece muito na sociedade em estado de praga biológica, como fala o Arli Cravo, é que as pessoas acabam glamorizando muito o ato de ter filho, né? Virou mais uma forma de autoafirmação social para algumas pessoas. Então tem muita gente que acaba tendo filho para poder, isso que eu vou falar, eu vou cutucar uma ferida, eu sei, mas eu preciso falar, né, gente? A pessoa faz isso por autoafirmação social, porque a pessoa ainda está muito infeliz com ela, a pessoa não encontrou o próprio centro, então ela precisa colocar alguém no mundo para usar aquele ser, para exibir para o social, para falar, olha o que eu sei fazer, olha o que meu filhinho sabe fazer, olha só como ele é isso, como ele é aquilo, olha como eu sou uma mãe ou um pai maravilhoso. Então ela usa o filho dentro do esquema de poder como um mecanismo de autoafirmação social. Isso não tem nada a ver com afeto. E aí, gente, é muito complicado porque isso infelizmente não acontece tão pouco assim, né? E outra coisa que eu vejo muito acontecendo são mulheres e homens, principalmente mulheres, que é o público que eu atendo mais, que elas tinham uma noção só do lado luz da maternidade, elas desconheciam o lado sombra. E aí, quando o filho nasce, de alguma forma as obriga a olhar para dentro de si mesmo e a trabalhar as questões pessoais, a integrar os medos delas, a olhar para a sombra, aí o bicho pega, porque a pessoa vê que ela não sabia que ela ia ter que se deparar com aquilo. Ela teve filho projetando que aquele filho ia ser a realização da vida dela. Então, ela estava infeliz com ela mesma, isso é uma coisa que o mentor fala, que as pessoas estão infelizes com elas e elas se casam e têm filhos achando que vão ficar felizes, e não o contrário. Elas não ficam bem com elas mesmas para depois poderem se casar ou ter filhos, não. Elas casam e têm filhos para suprir o vazio. Então, ela quer que o fora supra aquilo que ela não fez por ela dentro de si mesma. E aí, gente, a frustração é muito grande, porque daí a maternidade ou a paternidade para essa pessoa não vai ser nada daquilo que a pessoa idealizou, porque a pessoa nunca entrou em contato com o lado sombra. A maternidade foi tão glamorizada para ela, foi tão romantizada, que ela estava idealizando, achando que seria uma coisa incrível, maravilhosa, sublime, que ela ia, né, ver anjinhos tocando harpas quando o filho nascesse. E se isso não acontece, ela acaba se cobrando muito, porque ela fala, peraí, aquele amor incondicional, aquela coisa maravilhosa que me falaram que eu ia sentir, não tô sentindo isso. Epa, o que está acontecendo? Então eu já ouvi relatos de algumas mulheres se culpando por não conseguirem sentir isso pelo filho, né, ou pela filha. E aí tem toda aquela cobrança social de que não, se você é mãe, você tem que sentir tal coisa, se você é pai, você tem que fazer tal coisa, se você é filho, você tem que. Os tem que da vida que tem a ver só com protocolo social e não tem nada a ver com afeto. E aí, gente, a pessoa começa a se culpar muito quando ela tem filho, cheia de idealização, porque ela não imaginava que seria daquele jeito. Ela criou muitas expectativas, ela achou que aquela criança tinha a obrigação de salvá-la da própria inconsciência. E aí, quando isso não acontece, a maternidade ou a paternidade vira uma grande frustração. E é claro que aquela pessoa vai projetar toda a sombra dela naquela criança. E vai ser aquela coisa que a gente já conhece, né, de criança ficando cheia de crença negativa, cheia de trauma por causa da mãe, do mesmo jeito que essa pessoa também absorveu uma série de crenças da mãe dela, e vai virando assim um vício, né, uma bola de neve que não acaba mais. E aí que tá o problema, gente. Eu acho o seguinte, tem uma analogia que o mentor amigo faz que eu acho super bacana, que ele fala assim, que antes de você querer colocar peixinhos novos num aquário, você tem que limpar o aquário não pode estar sujo. Se você coloca peixinhos novos, né, peixinhos bebês, num aquário que tá sujo, sujo é ótimo, num aquário que tá sujo, aí a chance daquilo virar um problema maior aumenta bastante, né? Então é claro que eventualmente alguns desses peixinhos eles podem até, pela consciência deles, ajudar a limpar o aquário, mas não são todos que vão conseguir fazer isso e muito provavelmente alguns vão morrer ou vão ficar doentes no meio da sujeira. Analogamente, é mais ou menos esse aquário seria a sociedade em que a gente vive, que é
uma sociedade em estado de praga biológica, como fala o Arlie Craven, que as pessoas estão sempre competindo umas com as outras. Não é uma sociedade muito evoluída, muito amorosa, muito perceptiva, embora a nossa verdadeira vocação seja o afeto, as relações são muito competitivas. E quando a pessoa tem um filho nessa sociedade de uma forma inconsciente, ela está colocando mais um peixinho no aquário sujo, né? E aí, gente, a chance disso gerar um problema social é grande, né? Porque muito embora a gente tenha a vocação biológica de parir, de gerar filho, se você faz isso de uma forma inconsciente, esse ato não tem nada a ver com altruísmo, como muitas pessoas falam. Sim, é um grande egoísmo, né? Porque você está contribuindo para a coisa ficar pior do que já está, se você o faz de maneira inconsciente. Se você faz de uma maneira lúcida, de uma maneira perceptiva, amorosa, consciente, do lado luz e do lado sombra de ser mãe e de ser pai, aí é diferente, é outra coisa. Mas se você faz de uma forma inconsciente, o perrengue que vem aí é grande, né? De qualquer forma, gente, tudo é aprendizado. Até porque tem lá os espíritos da quarta dimensão que precisam reencarnar nessa dimensão, que querem vir para cá. Então, de alguma forma, as pessoas precisam continuar se reproduzindo, mas a questão é com que consciência, com que percepção, como a pessoa vai fazer isso. Você sente que de fato isso tem a ver com a sua missão de vida, ou que você pode exercer o seu potencial materno ou paterno de outra forma? Qual é a sua maneira específica de exercer a maternidade? Você está tendo um filho para atender a uma demanda, a um protocolo social, ou você sente que é isso que vai realizar a sua alma? Você está consciente do que é ter um filho? Ou você está tendo um filho de uma maneira glamourizada, romantizada, idealizando? Para você sair do ideal e para você ir para o real, a minha sugestão é que você leia um livro do Osho maravilhoso que chama O Livro da Criança. Esse livro é muito profundo, ele fala sobre a questão da pessoa aprender a dar a luz a si mesma, acima de tudo, a desenvolver a consciência. E ele fala o quanto muitas pessoas usam os filhos mesmo como um mecanismo de autoafirmação para fugirem de si mesmas, para tentarem ter alguma alegria na vida através daquele ser, mas é uma alegria que elas mesmas não se dão, né? Então, é uma percepção muito bonita, muito profunda, muito interessante. Tem aquele livro clássico também, que é um best-seller, que é de uma psicanalista sueca, eu acho. Se não me engano, é uma psicanalista sueca ou suíça, não me lembro agora. Ela mora na França e ela escreveu aquele livro 40 Razões para Não Ter Filhos, e ela tem filhos, se não me engano, 2 ou 3 filhos. E, gente, é um livro bem direto, sem meias palavras, que ela desce o cacete mesmo. E não é pra você não ter filhos que eu tô recomendando esse livro de forma alguma, mas é pra você conhecer o outro lado, que é aquele lado que quase ninguém fala, né? Porque a maioria das pessoas fala que a maternidade é linda, maravilhosa e tal, e ninguém conta o outro lado. Gente, tudo na vida tem 2 lados, tem o lado luz e o lado sombra. De acordo com a sua consciência, você vai ter que escolher se você deseja viver aquilo ou não, e o preço que você quer pagar. Porque ser mãe tem um preço e não ser também tem um preço. Ser pai tem um preço e não ser também tem um preço. A questão é que preço você quer pagar de acordo com a sua consciência. Então, gente, a questão não é ter ou não ter filho. O mais importante do que isso é a sua consciência. É você poder meditar, olhar para dentro de si mesmo, para começar a perceber se você está querendo ter filho para atender a demanda social, a pressão social, ou se é algo que realiza a sua alma. Porque a sociedade, gente, se você tem filho, isso é uma coisa muito interessante que eu li num blog, que eu não lembro a autora, é uma frase maravilhosa. Ela fala assim, que a sociedade cobra muito as pessoas para terem filhos. Ah, você não vai ter filho? Quando você vai ter filho? Aquela encheção de saco que, nossa senhora, né? E aí, depois que a pessoa finalmente atende a demanda social e tem filho, ela pensa assim, nossa, agora vão parar de me encher o saco porque eu tenho filho. Só que aí, se você reclama de uma coisinha assim do seu filho, do fato de você ter tido filho, a sociedade vem e fala assim, quem mandou ter filho? Agora que você gerou, aguenta. Então, gente, a sociedade nunca está satisfeita. Para ela, aquilo que você faz nunca é bom o suficiente. Ela sempre quer mais e mais e mais e nunca tá bom, né? O desejo nunca cessa, porque a sociedade é baseada no ego, no conceito de ego, o conceito de ego que eu uso é o conceito do Osho.
Então, gente, como ela é baseada na competição, na guerra, tudo aquilo que você faz, para ela nunca tá bom. Então não seja louco de ficar querendo atender demandas sociais, porque nunca vai ser suficiente. Por mais que você faça, nunca vai estar bom, né? E não é a sociedade que vai criar o seu filho, é você. É diferente das comunas, o Osho já citou isso como exemplo naquele livro maravilhoso, Amor, Liberdade e Solitude. Ele fala das comunas como uma proposta mesmo para a nova era. As comunas, comunidades, né, de 40, 50 pessoas, em que todo mundo vive em conjunto, e que não existe a ideia de posse entre pessoas, em que os filhos são cuidados por toda a comunidade. E aí, olha que bacana essa visão. Aquela criança, ela pode ter, ela não tem só uma pessoa que representa o homem ou a mulher para ela se identificar. Ela tem várias pessoas que cuidam dela. E aí a chance dela desenvolver uma consciência amorosa, uma consciência gregária é muito maior. Então a referência que ela tem de afeto muda, porque não existe só uma pessoa para cumprir um papel social ou duas pessoas. Então é toda a comunidade que está cuidando daquela criança, por isso que a percepção muda bastante. E segundo o Osho, quando as pessoas vivem nessas pequenas comunidades, claro, num planeta mais evoluído, num planeta que tem uma consciência mais amorosa, a chance delas desenvolverem a percepção é muito maior, né? Porque quando você tem um pai, uma mãe só, ou enfim, uma pessoa que represente esse papel social, é muita responsabilidade em cima de uma única pessoa. E se a pessoa não faz tudo direitinho, se a pessoa não cumpre os protocolos certinhos, a cobrança da sociedade em relação ao que aquela pessoa está fazendo ou deixa de fazer é muito grande. Por isso que mães e pais, principalmente mães, né, se sentem profundamente culpadas, achando que estão fazendo tudo errado, porque a cobrança em cima delas é muito grande. Quando você tem uma comunidade, várias pessoas cuidando daquela criança, aquela criança tem várias referências. Então a chance dela poder socializar com pessoas diferentes, conhecer diferentes formas de pensar e de sentir é muito maior. O universo dela fica muito mais rico do que ficar fechada ali num cativeiro, numa família padrão. Felizmente hoje as famílias estão mudando, os conceitos de família estão mudando, eu acho isso maravilhoso. Muito embora exista muita crítica, né, dos conservadores em relação a isso, eu acho isso incrível, porque isso está abrindo a cabeça das pessoas sobre novas possibilidades de vida. E eu acho que isso está ajudando as pessoas a terem mais consciência também sobre o fato de querer ter filho ou não querer ter filho. Então, resumindo, gente, primeiro medite, olhe para dentro de si mesmo, encontre o seu verdadeiro centro para você poder sentir se é o seu caminho ou não, parir uma criança ou não, né, ou ser pai ou não. Sinta no seu coração antes de ficar ansioso para atender a demanda social, porque pode ser que aquilo não seja para você, que você não tenha vocação para isso e que você possa exercer esse papel de outras formas no seu trabalho, cuidando de um sobrinho, até adotando uma criança, sem necessariamente precisar gerar um filho. Então é isso. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, lembre de deixar o seu like aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Um grande beijo